Você sabia que existe um elemento químico que foi previsto teoricamente décadas antes de ser descoberto na natureza e que hoje está literalmente nas suas mãos enquanto você assiste a este vídeo? Estou falando do germânio, um elemento que parece saído de um filme de ficção científica, mas que, na verdade, é um dos pilares invisíveis da nossa era digital. Imagine só, sem esse elemento, não teríamos smartphones, computadores, fibra ótica, painéis solares e muito menos a internet como conhecemos hoje. É incrível como algo tão pequeno e aparentemente insignificante pode ter um impacto tão gigantesco na nossa vida, não é mesmo? A história do germânio começa como um verdadeiro thriller científico. Em 1869, o químico russo Dmitry Mendeleev estava organizando sua famosa tabela periódica quando percebeu que havia espaços vazios entre alguns elementos. Ele não apenas identificou esses espaços, mas teve a audácia de prever as propriedades de elementos que ainda nem haviam sido descobertos. Um desses elementos fantasmas ele chamou de Eka menos silício, que significa abaixo do silício em sânscrito. Mendeleev descreveu com precisão impressionante como seria esse elemento misterioso, sua densidade, ponto de fusão, cor e até mesmo como reagiria com outros elementos químicos. Era como se a natureza tivesse seguido o roteiro escrito pelo cientista russo décadas antes. A resposta está nos laboratórios da Bell Labs, nos Estados Unidos, durante a década de 1940. Três cientistas brilhantes, John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley, estavam tentando criar um dispositivo que pudesse amplificar sinais elétricos de forma mais eficiente que as válvulas eletrônicas da época. Eles experimentaram com diversos materiais até que descobriram que o germânio, quando tratado com impurezas específicas, podia controlar o fluxo de elétrons de uma maneira revolucionária. E aqui está uma curiosidade incrível. O primeiro transistor da história foi feito com germânio. Esse pequeno dispositivo, criado em 1947, tinha apenas alguns milímetros de tamanho, mas representou uma das maiores revoluções tecnológicas da humanidade. Antes do transistor, os computadores eram máquinas gigantescas que ocupavam salas inteiras e consumiam energia suficiente para iluminar uma cidade pequena. Com o germânio, foi possível criar dispositivos eletrônicos milhares de vezes menores, mais eficientes e mais confiáveis. E se você está gostando deste conteúdo, não esquece de deixar aquele like para ajudar o canal a crescer. A aplicação do germânio na fibra ótica é verdadeiramente revolucionária. Quando você envia uma mensagem pelo WhatsApp, faz uma videochamada ou assiste a um vídeo no YouTube, essa informação pode estar viajando através de cabos de fibra óptica que contêm germânio. O elemento é usado para criar o que chamamos de amplificadores ópticos, dispositivos que conseguem amplificar sinais luminosos sem precisar converter luz em eletricidade e vice-versa. É como ter um megafone para a luz, permitindo que informações viajem através de continentes inteiros sem perder qualidade. Mas a história do germânio na tecnologia moderna não para por aí. Ele também desempenha um papel crucial na energia solar. Os painéis solares de alta eficiência, especialmente aqueles usados em missões espaciais, frequentemente utilizam células solares de germânio. Por quê? Porque o germânio tem uma propriedade única. Ele pode converter luz infravermelha em eletricidade de forma muito eficiente. Isso significa que mesmo quando o Sol não está brilhando intensamente, os painéis com germânio conseguem gerar energia aproveitando radiações que outros materiais não conseguiriam captar. E aqui vem uma aplicação que parece saída diretamente de um filme de ficção científica. O germânio é usado em detectores de radiação infravermelha para visão noturna. Aqueles óculos de visão noturna que você vê em filmes de ação, muitos deles usam detectores baseados em germânio para captar o calor emitido pelos objetos e convertê-lo em imagens visíveis. É como se o germânio nos desse superpoderes para enxergar no escuro. Mas talvez uma das aplicações mais intrigantes e promissoras do germânio seja na área médica. Pesquisadores descobriram que certos compostos de germânio podem ter propriedades interessantes para o tratamento de doenças. Embora ainda esteja em fase experimental,
alguns estudos sugerem que o germânio orgânico pode ter efeitos benéficos no sistema imunológico e até mesmo propriedades anti-inflamatórias. É fascinante como um elemento que revolucionou a eletrônica agora pode estar prestes a revolucionar a medicina também. O germânio também está na vanguarda de uma das tecnologias mais promissoras do futuro: a computação quântica. Os computadores quânticos prometem resolver problemas que os computadores convencionais levariam milhões de anos para calcular. E adivinha que elemento está sendo estudado como um dos materiais fundamentais para criar qubits, as unidades básicas de informação quântica? Isso mesmo, o germânio. Suas propriedades semicondutoras especiais, combinadas com sua capacidade de manter coerência quântica, fazem dele um candidato ideal para essa tecnologia revolucionária. Agora, deixe-me compartilhar com você alguns fatos absolutamente surpreendentes sobre o germânio que vão te deixar impressionado. Primeiro, o germânio é um dos elementos mais raros da Terra. Ele é cerca de 5 vezes mais raro que o ouro. Isso significa que esse elemento que está permitindo nossa revolução digital é extremamente precioso. A maior parte do germânio usado na indústria vem de subprodutos da mineração de zinco e da queima de carvão, o que torna sua obtenção um processo complexo e caro. Segundo fato incrível, o germânio tem uma propriedade única entre os elementos. Ele é um dos poucos materiais que se expande quando solidifica, assim como a água quando vira gelo. Isso pode parecer uma curiosidade científica, mas essa propriedade tem implicações importantes para como o germânio é processado e usado na indústria eletrônica. Terceiro, o germânio puro é brilhante como um metal, mas quebra como vidro. Essa combinação de propriedades aparentemente contraditórias é o que torna o germânio tão especial para aplicações tecnológicas. Ele pode conduzir eletricidade como um metal, mas também pode ser moldado e processado de maneiras que os metais convencionais não permitem. E aqui está um fato que pode parecer controverso. Alguns países estão tratando o germânio como um recurso estratégico nacional. A China, por exemplo, controla mais de 60% da produção mundial de germânio e já implementou restrições à exportação. Isso está criando preocupações geopolíticas, já que o germânio é essencial para tecnologias militares e espaciais avançadas. É incrível como um elemento químico pode se tornar uma peça no tabuleiro da política internacional, não é? Mas aqui vem uma pergunta que tenho certeza que está passando pela sua cabeça. Se o germânio é tão importante, por que não ouvimos falar dele com mais frequência? A resposta está no fato de que o germânio trabalha nos bastidores da tecnologia. Ele não está na superfície dos nossos dispositivos, não tem uma marca chamativa ou um marketing glamouroso. O germânio é como um maestro invisível de uma orquestra tecnológica, coordenando processos fundamentais que permitem que tudo funcione perfeitamente. E falando em futuro, as aplicações do germânio estão se expandindo de maneiras que nem podemos imaginar completamente. Pesquisadores estão explorando seu uso em baterias de próxima geração, que podem ser muito mais eficientes que as baterias de lítio atuais. Imagine ter um smartphone que carrega em segundos e dura semanas, ou carros elétricos que podem rodar milhares de quilômetros com uma única carga. O germânio pode ser a chave para essas tecnologias revolucionárias. Outra área fascinante é a medicina de precisão. Cientistas estão desenvolvendo nanosensores baseados em germânio que podem detectar doenças no nível molecular. Imagine um pequeno dispositivo que pode identificar câncer ou outras doenças graves anos antes que elas se manifestem clinicamente. Isso não é ficção científica. É o futuro que está sendo construído com a ajuda do germânio. Na indústria aeroespacial, o germânio está sendo usado para criar componentes de satélites mais eficientes e duráveis. A capacidade do germânio de funcionar em condições extremas de temperatura e radiação o torna ideal para aplicações espaciais. Talvez os próximos exploradores de Marte dependam de tecnologias baseadas em germânio para se comunicar com a Terra e navegar pelo espaço. E aqui está uma aplicação que vai te impressionar. O germânio
está sendo usado para criar janelas transparentes à radiação infravermelha. Isso pode parecer técnico demais, mas pense nas implicações. Câmeras térmicas mais precisas para diagnósticos médicos, sistemas de segurança mais eficientes e até mesmo aplicações em astronomia para observar o universo em comprimentos de onda que nossos olhos não conseguem ver. Me conta aqui nos comentários qual dessas aplicações do germânio você achou mais interessante. E já que estamos falando sobre tecnologia do futuro, que tal se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre as descobertas científicas que estão moldando o nosso mundo? Mas vamos falar sobre um aspecto que talvez seja o mais impressionante de todos: o papel do germânio na sustentabilidade ambiental. Enquanto o mundo busca alternativas mais limpas e eficientes para a energia, o germânio está se tornando um aliado crucial. As células solares de germânio são capazes de converter mais de 40% da luz solar em eletricidade, comparado com cerca de 20% das células solares convencionais. Isso significa que precisamos de menos painéis solares para gerar a mesma quantidade de energia, reduzindo o impacto ambiental. Além disso, o germânio é completamente reciclável. Diferente de muitos materiais usados na eletrônica, o germânio pode ser recuperado e reutilizado indefinidamente sem perder suas propriedades especiais. Em um mundo cada vez mais preocupado com a sustentabilidade, essa característica torna o germânio ainda mais valioso. Mas há também desafios significativos relacionados ao germânio. Como mencionei anteriormente, ele é extremamente raro e caro de extrair. Isso está levando pesquisadores a buscar alternativas ou maneiras de usar o germânio de forma mais eficiente. Alguns cientistas estão explorando a possibilidade de criar germânio sintético ou encontrar substitutos que tenham propriedades similares. E aqui está um dilema interessante. Quanto mais dependemos de tecnologias baseadas em germânio, mais vulneráveis nos tornamos à escassez desse recurso. É como se estivéssemos construindo nossa civilização digital sobre uma fundação feita de um dos materiais mais raros do planeta. Isso levanta questões importantes sobre diversificação tecnológica e planejamento de longo prazo. Mas deixe menos me falar sobre uma aplicação do germânio que está literalmente salvando vidas: os detectores de radiação gama. Esses dispositivos são essenciais para monitorar radiação em usinas nucleares, hospitais e até mesmo em aeroportos para detectar materiais radioativos. O germânio é ideal para essa aplicação porque pode detectar radiação com precisão extrema, permitindo identificar até mesmo pequenas quantidades de materiais perigosos. Na área de telecomunicações, o germânio está permitindo o desenvolvimento de tecnologias como o 5G e futuras redes de comunicação ainda mais avançadas. Os amplificadores e moduladores baseados em germânio são capazes de processar sinais em frequências altíssimas, permitindo velocidades de transmissão de dados que eram impensáveis há poucos anos. E aqui está uma curiosidade que pode te surpreender. O germânio está sendo usado para criar transistores tão pequenos que se aproximam dos limites fundamentais da física. Estamos falando de estruturas com apenas alguns átomos de espessura, onde as leis da mecânica quântica começam a dominar o comportamento dos elétrons. É como se estivéssemos empurrando a tecnologia até os limites do que é fisicamente possível. Mas talvez o aspecto mais fascinante do germânio seja como ele ilustra a interconexão entre ciência fundamental e aplicações práticas. Quando Mendeleev previu a existência do ECA-silício, ele não poderia imaginar que estava descrevendo um elemento que um dia permitiria a criação de smartphones, internet e energia solar. E quando Winkler descobriu o germânio, ele certamente não imaginou que estava descobrindo uma das chaves para a revolução digital. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Quantos outros elementos ou materiais ainda não descobertos podem estar esperando para revolucionar nossa vida? A história do germânio nos ensina que a ciência básica, mesmo quando parece abstrata e distante da vida cotidiana, pode ter impactos transformadores que nem conseguimos prever. E falando em impactos transformadores, o germânio está desempenhando um papel crucial no desenvolvimento de tecnologias que podem mudar
fundamentalmente como vivemos. A computação quântica, por exemplo, pode revolucionar campos como medicina, meteorologia, criptografia e inteligência artificial. E o germânio está bem no centro dessas pesquisas. Outra área onde o germânio está fazendo diferença é na detecção de ondas gravitacionais. Você já ouviu falar do LIGO, o observatório que detecta ondulações no espaço-tempo causadas por eventos cósmicos extremos como colisões de buracos negros? Alguns dos detectores mais sensíveis usam componentes baseados em germânio para detectar mudanças incrivelmente pequenas na distância entre espelhos, menos mudanças menores que 1/1000 da largura de um próton. Mas aqui está algo que vai te impressionar. O germânio está sendo usado para criar memórias de computador, que podem durar milhares de anos. Enquanto as memórias convencionais podem perder dados após algumas décadas, as memórias baseadas em germânio podem preservar informações por períodos geológicos. Imagine poder armazenar o conhecimento humano de forma que ele sobreviva por milênios. E que tal essa aplicação? O germânio está sendo usado para criar sensores tão sensíveis que podem detectar uma única molécula. Isso tem aplicações incríveis em medicina, onde pode permitir diagnósticos precoces de doenças, ou em segurança, onde pode detectar traços microscópicos de explosivos ou drogas. Agora, deixe-me compartilhar com você uma previsão que pode parecer audaciosa. Acredito que o germânio será tão importante para o século XXI quanto o ferro foi para a Revolução Industrial. Assim como o ferro permitiu a construção de ferrovias, pontes e máquinas que transformaram a sociedade, o germânio está permitindo a criação de tecnologias que estão redefinindo o que significa ser humano na era digital. E aqui está uma pergunta que quero que você reflita. Se o germânio é tão crucial para nossa civilização tecnológica, não deveríamos estar investindo mais em pesquisa sobre este elemento? Não deveríamos estar explorando formas de torná-lo mais acessível e sustentável? Essas são questões que vão definir o futuro da humanidade nas próximas décadas. Mas vamos falar sobre algo que talvez seja ainda mais importante: o papel do germânio na educação e inspiração científica. A história deste elemento mostra como a ciência funciona de verdade, menos através de previsões teóricas. Descobertas acidentais, desenvolvimentos tecnológicos e aplicações inesperadas. É um exemplo perfeito de como a curiosidade humana e a pesquisa científica podem levar a avanços que transformam o mundo. E aqui está uma última reflexão que quero compartilhar com você. O germânio nos ensina que os elementos mais importantes para a nossa civilização nem sempre são os mais óbvios. Enquanto todo mundo fala sobre ouro, ferro e carbono, o germânio trabalha silenciosamente nos bastidores, possibilitando tecnologias que são fundamentais para a nossa vida moderna. É uma lição, humildade, sobre como a ciência funciona e sobre a importância de manter nossa curiosidade sobre o mundo natural. Então, da próxima vez que você pegar seu smartphone, conectar à internet ou ver um painel solar, lembre-se do germânio. Lembre-se de que existe um elemento químico raro e extraordinário trabalhando para tornar essas tecnologias possíveis. E lembre-se de que a história do germânio é, em muitos sentidos, a história da nossa própria jornada como espécie tecnológica. Agora eu quero saber, depois de tudo que conversamos hoje, como você vê o papel da ciência e da tecnologia na nossa vida? Deixa aqui nos comentários o que você achou mais interessante sobre o germânio. E se você conhece alguma outra aplicação deste elemento incrível que eu não mencionei, e se este conteúdo te fez enxergar a ciência de uma forma diferente, deixa aquele like e se inscreve no canal, porque ainda temos muito mais descobertas fascinantes para explorar juntos. O germânio prova que a ciência é muito mais do que fórmulas e números, é sobre descobrir as forças invisíveis que moldam nosso mundo e usar esse conhecimento para criar um futuro melhor. E essa é uma jornada que está apenas começando.